Graças a Deus, vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e ofereça o teu coração para Ele. Peça ao Senhor, fale comigo, Senhor. Eu estou diante do teu altar, eu estou diante da tua presença. Ouvir a tua voz, Senhor. Estamos aqui porque precisamos de ti. E nessa luta, nessa batalha, em nossas mãos não há força, não há força suficiente. A batalha pela nossa casa, pelos nossos filhos. Da tua força, da tua alegria, da tua paz, da direção que o Senhor tem para nos dar. E os nossos olhos estão em ti, Senhor. Traga a resposta que vem do alto. Traga a resposta ao nosso coração, Senhor. E sem ti nós nada somos. Se o Senhor não edificar a nossa casa, então será todo o trabalho que fizemos, Senhor. Se o Senhor não guardar a nossa casa, então será qualquer vigia, Senhor. Nos prepara para receber a porção da tua palavra, e que essa palavra nos trará fé ao coração. É necessário para ver o sobrenatural acontecendo. É necessário para ver transformação acontecendo, para ver mudanças, para ver o Senhor operar. Ah, Senhor, e esta é a fé que o Senhor espera de nós. E quando o Senhor nos dá a ferramenta, e quando o Senhor nos dá a condição, façamos tudo segundo o nome de Jesus. Essa é a fé para confiar, profetizar e trabalhar em nome do Senhor. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Um dos exemplos mais bonitos que a Bíblia fala de fé em ação foi quando o apóstolo Pedro, tendo pescado a noite inteira, já estava lavando as redes, guardando seu material sem haver pescado nada. Jesus entra no barco dele e diz: Pedro, volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro olha para ele e diz: Mestre, eu trabalhei a noite inteira. Em outras palavras, eu sou um pescador profissional e amarelo tá para peixe. Mas por que mandas
devido à obediência. O milagre chegou à rede de Pedro. O milagre estava dentro do barco de Pedro. E Jesus, fixando os olhos nele, disse: a partir de hoje, será pescador de homens. O Senhor quer te dar milagres. O Senhor quer te dar respostas. A sua rede é a oração. Mas Ele quer lhe usar para pescar os homens da sua casa, para pescar a sua família para o reino dos céus. Porque a gente colocou a nossa bênção ao nome de Jesus. Já deu tudo certo. Amém, graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos lá? Mateus, capítulo 6. Nós estamos diante de um Deus que tem capacidade para trazer resposta do alto. Mas muitas vezes nós não sabemos chegar diante desse Deus. Até buscamos, como estamos aqui na presença dele, falamos, abrimos o coração, mas muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém. E Jesus, ele traz em sua palavra um direcionamento para alcançarmos essa resposta. Tem muita oração sem resposta, tem muita rede vazia, tem muito barco precisando carregar os peixes, mas estão voltando ao porto vazios. Ou seja, o Senhor quer que você tenha respostas. Esse é o tema da mensagem de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6 também em diante, que diz assim: mas tu, o Senhor está falando com você, amém? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em quê? Oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, vai acontecer o quê? Te recompensará. Então, só nesse versículo, nós temos todo o direcionamento de Jesus para fazermos uma oração que traz resultado. Para trazer uma oração para fazer, uma oração com resposta. Que não há nada mais frustrante de que você buscar e não encontrar, do que você bater e não ser aberto uma porta. Então Jesus dá aqui o passo. Quando você entrar em oração, a primeira coisa que você tem que fazer, entra no teu aposento. Nós somos o quê? Casa de Deus, templo do Espírito Santo. É lógico que para orar a Deus na nossa casa a gente busca até um lugar mais silencioso. Mas muitas vezes, irmão, a Bíblia trata de lugares como o templo do nosso interior. Eu tenho que buscar dentro de mim, né, e fazer o que nesse aposento? Segundo passo aí, fechando a tua porta. Esqueça das coisas ao seu redor. Estava hoje fazendo a programação, né, gravando os vídeos da programação Mulheres que Vencem, e um dos temas justamente é isso. Eu estava explicando, muitas vezes a pessoa vem para a casa de Deus, a intenção é ótima, ela vem buscar ao Senhor, ela vem buscar resposta, mas muitas vezes ela não tranca a porta. Ela está sempre deixando as outras coisas ao redor tirarem a atenção dela. Às vezes ela entra muito preocupada. A palavra de Deus está sendo ministrada e ela está com pensamento no que vai fazer amanhã. Amanhã eu tenho que resolver um problema, amanhã eu tenho que ir em tal lugar, amanhã eu tenho que falar com tal pessoa, eu tenho que fazer tal coisa.
E às vezes o pensamento, o corpo está aqui. O corpo está na presença de Deus. Mas os pensamentos estão longe. A ansiedade vai chegando, os pensamentos vão voando. Aí uma coisa ela já começa a pensar na outra, aí já começa a sentir algo por dentro. Aí quando ela chega no momento de fazer oração, ela não consegue ter a fé. Porque a fé vem pela palavra, ela não deu ouvidos à palavra. Porque estava pensando em muitas outras coisas. Entra na casa de Deus com o coração ansioso, preocupado, às vezes entra com medo de perder alguém, medo de perder numa situação. Às vezes é a dúvida que chega no interior da pessoa: será mesmo que a minha casa um dia vai ser salva? Quantas vezes eu já atendi pessoas que estavam no meio do culto, chega no final do culto, pastor, faz uma oração por mim. Mas oração por quê? Porque eu estou com dúvida se realmente Jesus vai salvar. Perdeu a ministração da palavra toda. Mas a palavra, aquela palavra para direcionar, o que ela tinha que fazer? Entrar no interior dela e fechar esses acessos que o inimigo entra. Fechar os acessos que o inimigo coloca um medo, coloca uma dúvida, às vezes vai trazendo até uma lembrança, né? Às vezes Deus está falando aqui, não, vai salvar, vai mudar, vai transformar. Aí o diabo traz na mente dela a lembrança daquilo que está errado. Começa a trazer na hora que pastor, o diabo entra na igreja, às vezes senta do lado da pessoa. Pastor, mas a igreja? Não, as igrejas somos nós. A Bíblia diz que nos tempos de Jó, quando os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, o diabo também foi. Chegou diante de Deus para acusar Jó. E muitas vezes ele faz isso nos dias de hoje. A gente está na presença de Deus e ele entra para trazer o quê? Dúvida, acusação. Sua casa está assim porque você fez isso. Olha, sua vida está assim porque você fez isso. Quantas vezes o diabo não está nos acusando diante de Deus? Quantas vezes vem essa acusação dentro do nosso coração? Então Jesus falou: quando você for orar, quando você for buscar a Deus, entra no seu aposento, olha para dentro de si. Chegando dentro de si, fecha a tua porta. Não deixa que as coisas tirarem a tua atenção. Deixa o medo, desânimo, tristeza, seja o que for. Continuando aí no versículo 6. Ora a quem? Ao teu Pai. Ou seja, Jesus está mandando você buscar direto quem? Deus. E tem gente que fica orando no vazio. Não sei o que fazer. Não, ora a Deus. Senhor, tua palavra diz que eu posso ir a ti. Tua palavra diz que quando eu fosse orar, eu tinha que orar ao Senhor. Se eu mudar a minha história, porque a tua palavra diz que é Ele minha casa. E você chega diante de Deus, meu irmão, com a porta trancada, nada vai te dispersar. Nada tira a tua atenção. Você entra ali, você fala com Deus. E, irmãos, coisa mais linda da vida é quando chega a resposta. Eu fico imaginando, a gente citou em oração, né? Mas eu fico imaginando a cara de Pedro. Nas duas situações. Trabalhou a noite inteira, não pegou nem uma piabinha para remédio. Aí chega frustrado, lavando a rede. Jesus manda ele voltar, ele fica meio na dúvida, volta, faz o que Deus manda, faz o que Jesus mandou. E aí quando a rede está abarrotada de peixe, imagina um sorrisão na cara dele, porque teve resposta. O anseio do seu interior com Jesus teve o quê? Resposta. E é isso que Deus quer que a gente tenha. Continuando o versículo ainda. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está o quê? Oculto. Isso aqui me remete a lembrar de uma história que a Bíblia conta sobre Daniel. Daniel fez uma oração ao Senhor, precisava de uma resposta, e a resposta não chegava. E aí, depois Deus mostrou para Daniel por que estava demorando. O diabo estava guerreando contra o anjo de Deus, impedindo o anjo de Deus de levar a resposta de Daniel para Daniel. Mas Deus fala no coração de Daniel: eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Aí entra a perseverança. E muitas vezes não dá uma batalha espiritual.
espiritual. Aquela batalha que fica entre a fé e a razão. Aquela batalha que você precisa vencer não é aqui fora, é aqui dentro. É tirar o medo, é tirar a dúvida, é tirar os atrapalhos, porque o Senhor está vendo que está onde? Oculto, dentro do coração. Você pode me contar a sua história. Na hora que eu concordar, se for uma história triste, eu até choro junto. Mas eu nunca vou entender o que você está passando, porque é só Deus que sabe o que está dentro. Só Deus sabe o que você passa. E é justamente porque só Deus sabe o que você passa, que Ele está te falando, te dando essas diretrizes aqui hoje. Porque Ele quer que a sua oração tenha resposta. E Ele diz mais aqui, ó: e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É o milagre. É a resposta que você tanto precisa. Eu não sei se você entrou aqui, né, como diz a canção do pastor Jair, querendo uma resposta. Você, pastor, é urgente, é um milagre mesmo. É uma porta aberta. Se não abrir essa porta, minha vida vai acabar. Se Deus não mudar essa situação, minha família vai se perder. Eu não sei o que é, mas o seu Deus está te vendo agora, vendo o seu esforço de entrar na presença dEle, fechar a tua porta para as coisas exteriores, buscar Ele, vai te dar recompensa. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, final do versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus, necessário é crer que Ele existe. E como Ele existe, Ele é recompensador de quem o busca. Então a sua recompensa não está na minha oração. Sua recompensa está em Deus. Quando você busca a presença de Deus, quando você busca a face do Senhor, essa recompensa vem sobre a sua vida. Vamos continuar no versículo aí. E diz assim, versículo 7: e orando, não useis o que? De vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão o que? Ouvidos. Não é de tanto falar que você vai ser ouvido, mas a sinceridade das suas palavras. Uma coisa que muita gente mata a própria oração. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa chega diante de Deus numa causa. Um exemplo lá, a pessoa está buscando por um parente. Senhor, ela entra no culto. Senhor, meu parente está vivendo uma situação difícil, né? Vamos aumentar aqui. Está no leito de um hospital. Eu sei que o Senhor é poderoso para libertar. Sei que o Senhor pode fazer a obra. Eu creio, Senhor, que a saúde vai ser restaurada, aquela doença vai embora. Eu creio no milagre. Amém, graças a Deus. Ela orou, sim ou não? Sim, ela orou. Mas aí chega no outro dia, ela chega diante do Senhor e fala: Senhor, meu parente que está no hospital, Senhor, cura aquela doença e tal. Ela matou a oração que ela fez antes. Aí ela abriu uma nova petição para Deus. Aí quando Deus está prestes a responder aquela, ela ora tudo de novo. Não precisa ficar repetindo. Deus ouviu como Daniel, a primeira vez. O que você precisa fazer até o milagre acontecer? Ficar perseverante. Senhor, eu sei que os meus olhos estão vendo meu parente lá no hospital ainda, mas eu continuo crendo, porque a tua palavra diz que se eu crer, eu vou ver a glória do Senhor. Jesus, obrigado, porque a tua palavra não mente. Foi pelas pisaduras de Jesus que meu parente já foi curado. É confessar a palavra. Mas se todo dia ela ficar Deus, não vai chegar a resposta não. Aí a resposta não chega, frustrada, triste, decepcionada, abandona até a presença de Deus. Então Deus, o Senhor, está nos ensinando através de Jesus aqui hoje como você ter uma resposta na sua oração. E ele diz aqui, versículo 7 ainda: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A gente passa a noite inteira falando. Não. Aquele centurião disse para Jesus o quê? Uma só? Assim como uma só palavra de Jesus basta para nós, uma só da nossa parte basta para Ele. Senhor, o Senhor me oculto, sabe o sofrimento que eu tenho passado.
E eu creio que o Senhor pode mudar essa situação na minha vida. Meu irmão, isso é crer. Isso é a recompensa da nossa fé. Isso é a recompensa de buscarmos a Deus. Então nós oramos a quem? Oramos a Deus em o nome de Jesus. Entra na presença de Deus. Ele é pai, não é padrasto. Ele é pai. Ele não é inimigo, ele é amigo. Ele não é indiferente, pelo contrário, ele é solidário com a sua causa. Por isso que ele está te trazendo essa palavra. Para você pôr fim a orações não respondidas. Versículo 8. E não os assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos o pedires. Pastora, mas se Deus sabe do que eu preciso, então não precisa de eu orar. É errado. Está totalmente errado. Ele sabe o que você precisa. Mas no momento que você ora a Deus, você está tendo comunhão com Deus. Tem gente, irmão, que é assim, ó. Você olha para a pessoa, sabe que ela precisa de ajuda. Mas se ela não pedir ajuda, ela não pode receber. Você entende isso? Tem uma coisa é Deus. Ele sabe que você precisa, mas ele precisa da sua confiança para te ajudar a se livrar desse mal. Ele precisa da sua confiança para te ajudar a sair do quê? Dessa situação. Continuando aí. 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então ele está dizendo: Senhor, o Senhor está aí no céu, eu estou na terra. O Senhor é santo, o Senhor é fiel. Não é que você vai repetir exatamente essas palavras. Tem gente que pega e fica orando o Pai Nosso todo dia. Vai lá de manhã, Pai Nosso que está no céu, É uma oração bonita, mas é uma oração modelo. Para você reconhecer que seu Pai é maior e está nos céus. Se Ele está lá, Ele pode. Ele é santo, Ele não gosta das coisas Ele não gosta da imundícia no santuário. Ele é santo, o santo é limpo. Amém? Então tudo aquilo que está de errado não é com Deus. Então Ele tem prazer em te santificar, tirar o que está errado, abençoar a sua vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Senhor, o Senhor está aí no céu, eu estou aqui na terra, o Senhor é santo, é fiel, é justo. Eu preciso do teu reino. E a tua palavra diz sobre o teu reino que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu não quero ir para o céu sozinho, não. Eu quero levar a minha família. Senhor, eu quero o teu reino aqui na terra. E o que é o reino do Senhor? É a palavra dele. Toda resposta, toda promessa, toda oração feita em teu favor. Continuando. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pastor, e qual é a vontade de Deus? Marca aí. E vamos lá em 1 de João. Vamos lá, 3 de João, perdão. Você abriu o Apocalipse, que é o último. Você vai voltar Judas, que não é o traidor, amém? Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Aí você vai encontrar a 3 de João, versículo 2. Qual é a vontade de Deus para nós? Será que é sofrimento? Tristeza? Oração sem resposta? Não. 3 de João, versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas o quê? Saúde, assim como o bem vai a tua alma. Deus quer que você esteja bem no seu corpo, nas suas coisas, na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Deus quer que você se dê bem em todas as coisas e que você tenha saúde para aproveitar todas elas, sem perder a sua comunhão com Deus, que é a sua alma. Então, irmãos, esse é o desejo
Deus. Vamos voltar lá em Mateus, nós estamos no versículo 9. Vamos lá? Não, versículo 10. Mateus 6,10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra, que é onde nós estamos agora, quanto no céu. Meu irmão, Deus não quer que você passe perrengue aqui. Ele quer que você passe situações, mas passe vencendo. Vai passar às vezes pelo vale da sombra da morte, mas passar de cabeça erguida e chegar do outro lado. Pregação de quarta-feira passada. Passemos para o outro lado da volta por cima. Na hora das coisas começarem a mudar na sua vida, tanto na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que é o pão? Não é Jesus? Jesus não é a palavra? Senhor, a palavra que o Senhor me der vai me sustentar esse dia inteiro. Quando Jesus falou do pão, ele estava se referindo àquilo que vai te sustentar. Não é pregação para hoje, mas lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, conta a história de Marta e de Maria. Maria estava sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta estava trabalhando. Você conhece a história. A Bíblia diz que Marta vai até Jesus reclamar e fala: Jesus, você não se importa de eu estar aqui limpando, cozinhando sozinha, enquanto minha irmã está aí sentada? Em outras palavras, à toa. Jesus fala: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, do qual não será tirada. O que Jesus quis dizer com isso? Que a palavra que a gente recebe hoje vai ser o nosso socorro amanhã. Porque passado um período de tempo, a Bíblia diz que o irmão de Marta e Maria morreu, Lázaro. E quando Jesus chega 4 dias depois e fala para Marta: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ela fala: Jesus, eu sei que no dia dos santos, os mortos se levantarão para aquele dia. E Jesus estava falando daquela hora. Mas se ela tivesse guardado a palavra, se ela tivesse parado o que ela estava fazendo para ouvir a palavra, ela teria entendido. E a palavra que Deus nos dá, irmão, nada nos tira. Nada. E Jesus fala para ela: Marta, eu não te falei que se creres verias a glória de Deus? Mas por que Marta não lembrava disso? Ela estava muito ocupada com seus pensamentos. Não foi errada a atitude dela de querer ter uma casa limpa. Não foi errada a atitude dela de querer servir um bom jantar para Jesus. Mas só tem hora para tudo. Quando Jesus está falando, a gente tem que parar o que está fazendo e guardar a palavra dele. Então Jesus está ensinando aqui, a oração modelo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. A bênção é a tua palavra, é o teu alimento. Eu quero o Senhor na minha vida todos os dias. Eu quero o Senhor para me sustentar na hora que eu passar por uma situação difícil, eu lembrar da tua palavra. E essa palavra que vai me salvar. 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. É aquilo que eu sempre falo: se a pessoa não liberar o perdão, seja para quem for, pelo motivo que for, se ela não liberar, preste atenção aqui, se ela não liberar o perdão, o que vai acontecer? Deus não pode perdoar ela. Ah, pastor, mas fulano fez comigo, né? Não se faz com ninguém. Eu sei, o ser humano é falho, erra mesmo, falha mesmo. E o ser humano sem Jesus é pior ainda, ele é dominado pelo diabo. Mas enquanto o perdão não for liberado para esta pessoa que é incapaz de te pedir o perdão, Deus não pode te perdoar. Ah, pastor, se eu ficar 20 anos sem perdoar, é 20 anos sem contar com o perdão de Deus, sem comunhão com Deus, né? Está afastado. Aí é por isso que muita oração está sem resposta. A pessoa ora e nada muda. Aí o que ela faz? Troca de igreja. Ora e nada muda. Ela troca de igreja de novo. Até chegar uma hora que ela não quer saber de igreja nenhuma. Aí que o diabo faz a festa mesmo. Às vezes falta de praticar o que Jesus está mandando. Se eu lhe dar a tua palavra,
Me ajuda a liberar perdão para quem foi incapaz de me pedir. Aquela pessoa errou e errou feio. Mas, Senhor, não cabe a mim julgar. O Senhor vai dar a resposta. O Senhor vai fazer a justiça. O Senhor vai trazer o galardão para mim. A recompensa vem do Senhor. Continuando aí, versículo 13, para a gente ir encerrando. E não nos induza a tentação, mas livrai-nos do mal. Ô Senhor, não permita que eu caia na tentação do diabo, não. O diabo quer que eu cultive mágoa no meu coração, mas eu vou cultivar alegria. O diabo quer que eu desista de orar pela minha casa, mas eu vou entrar no oculto, fechar a porta do meu quarto, eu vou buscar o Senhor, vou orar a Deus. Não vou desistir da minha família, não vou desistir de mudar de vida. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, livra minha casa da vergonha, livra minha casa do roubo, do acidente, do dia mau. Livra minha casa daquilo que eu nem consigo ver. Irmãos, sempre tem aquele usado pelo diabo para fazer mal à nossa vida. Mas acima dele tem um Deus que tudo vê e vê no oculto. Então nenhuma palavra de maldição, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma praga que foi lançada pode ter efeito na vida ou na família daquele que está em comunhão com Deus. A Bíblia diz: no meu ungido, o maligno não toca. Se você andar em concordância com Deus, meu irmão, nem o diabo pode com você. Você é mais que vencedor. Amém? Não nos induza a tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino. Ou seja, o domínio das coisas está na mão de Deus. Tudo é dele. Tudo acontece no tempo dele. Não cai uma folha do pé de árvore se Deus não permitir. Se você está diante desse Deus, em comunhão e oração com esse Deus, nada vai acontecer na sua vida sem a permissão dele. Lembra do Jó? Deus permitiu algumas coisas acontecerem para abençoá-lo ainda mais. Então, as lutas que nós passamos, irmãos, se estamos firmes em Deus, essas lutas são para nos fazer ainda mais fortes diante das situações. Tudo é para a glória dele. Pois teu é o reino, o poder, ou seja, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastora, como que eu dou glória a Deus? Pelo seu testemunho. Quando você anda com Deus, as lutas vêm, o diabo manda para te matar, mas você está com Deus. Você não teme, você está tranquilo. Você joga a rede quando Deus manda, você está tranquilo. E aí aquela luta se transforma numa bênção para você. E aí quando você conta o testemunho, quem é glorificado? É Deus. A glória é dele. Para ele ser glorificado, meu irmão, passa pelo seu testemunho. E o seu testemunho tem o poder de uma pregação inteira. Tem muita gente, irmão, que vai ser salvo, ganho para Jesus através do testemunho da outra pessoa. Eu estava vendo na televisão, foi na televisão ou na internet? Acho que foi na internet, que eu não assisto televisão. Eu estava vendo um vídeo na internet do testemunho do cantor Regis Danese. Aquele que canta, faz um milagre, entra na minha casa. Ele era cantor do mundo, ele era um cantor secular. E ele estava passando uma fase de depressão terrível. Por mais sucesso que ele estivesse fazendo na época, né, como cantor, compositor, ele estava vivendo uma vida infeliz. Diz ele que já tinha arrumado as malas, ia separar da esposa dele, ia acabar com a vida dele. Ele falou: isso para mim não tem mais razão. E quando ele estava prestes a fazer, né, a tomar essa decisão, ele lembrou de um amigo dele, que era de Jesus. E ele foi e falou para Deus, diz ele que falou assim: Senhor, dizer que foi tão assim, parecia que ele conhecia Deus, mas ele não conhecia ainda. Ele falou: Senhor, a vida de fulano é tão boa, ele está lá feliz com a família, está feliz com os filhos, ganha menos do que
que eu, mas está sempre sorrindo. Nos 20 anos que eu conheço ele, nunca vi ele se meter em confusão. Jesus, por que a vida dele é daquele jeito e a minha não é? Aí diz que ele parou. Quando ele parou, o Espírito Santo entrou naquela hora e falou, porque ele tem Jesus. A diferença é que ele anda com Deus. E foi aonde, ali no quarto do hotel, ele conta que ele se ajoelhou, buscou a Deus, aceitou Jesus, e hoje ele também prega, além de cantor, ele prega a palavra de Deus, refez a sua família. Hoje a vida dele é um testemunho por causa do testemunho de alguém. Então a glória é de quem, irmãos? É do cantor? Não, glória de Deus. Para ter glória de Deus através da sua vida, você precisa dar testemunho. Para dar testemunho, você tem que andar com Deus. Você tem que buscar a face. Amém? Diga graças a Deus. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está em casa, deixa eu também fazer uma oração por você. Meu Deus, as histórias que a tua palavra nos mostra não são histórias inventadas, são situações que pessoas passaram e conseguiram superar. Jesus, nesta oração, estava mostrando como conseguir respostas às nossas orações, que muitas vezes estamos sem respostas. E às vezes as pessoas não entendem. Senhor, eu oro e não tenho resposta. Senhor, eu busco, não encontro. Ah, Senhor. E essa pessoa está dizendo, Senhor, hoje eu aprendi que eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Tenho que fechar a porta que o diabo está entrando. Tenho que tirar tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão e buscar ao Senhor. Ir ao Senhor em nome de Jesus. E quando nós entramos no nosso quarto espiritual, fechamos a porta do nosso coração para as coisas do mundo e abrimos o coração para o Senhor que está em oculto também nos vê. Nós não vemos o Senhor, mas o Senhor nos vê. Nós não vemos o Senhor com os nossos olhos, mas sabemos que naquele momento de comunhão e intimidade, o Senhor está ali nos observando. E a vontade do Senhor é que estejamos bem em todas as coisas, que a gente tenha saúde para aproveitar todas elas. A tua vontade na terra, tanto no céu, é que esta pessoa tenha saúde, que ela viva bem e ela não perca a alma dela, mas que através da vida dela o teu nome seja glorificado. Por isso, Senhor, ajuda o teu povo agora. Ajuda esta mulher que ora, este homem que ora, essa pessoa que está dizendo, Senhor, eu quero testemunhar, eu quero ter intimidade contigo. Eu, quando orar, eu quero ser ouvido, e ao ser ouvido, eu preciso de uma resposta, porque só o Senhor é recompensador daqueles que te buscam. Essa pessoa está te buscando. E, meu Deus, nesse momento que ela está orando ao Senhor, ela está se livrando do medo, da tristeza, da falta de perdão, ela está se livrando da inquietude, da ansiedade, está dizendo, Senhor, eu estou me aproximando crendo, que eu sei que o Senhor existe, que pode me dar uma resposta, pode mudar a minha história, pode mudar a minha vida, assim como o Senhor mudou a história de Pedro, de uma rede vazia a uma rede cheia, e depois pregador da tua palavra. Meu Deus, não estou dizendo que essa pessoa talvez tenha um chamado para estar num púlpito de uma igreja pregando a palavra, mas talvez o chamado dela é para dentro da casa dela, que através do testemunho dela, ela possa salvar a família dela. Assim como foi na vida do cantor Regis, que ele olhou o testemunho do amigo, que nunca se metia em confusão, estava sempre em paz, alegre no meio das adversidades. Foi o Deus daquele amigo que o Regis lembrou. E assim, meu Deus, que as pessoas possam lembrar, em momentos de dificuldade, naqueles momentos em que ela não tem a mão estendida, ela possa lembrar do Deus que nós servimos. E que nós, Senhor, em contrapartida, nunca
nunca venhamos a esquecer do Senhor. Seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ah, Senhor, aqui na terra dos viventes, como na eternidade. Assim essa família seja alcançada e abençoada, como essa vida está sendo alcançada e abençoada no dia de hoje, em nome de Jesus. Assim eu oro, agradeço para a glória de Deus. Você diga amém, diga graças a Deus, obrigado, Jesus.